Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje mais uma live, estamos aguardando a entrada da doutora Camila Marinho. Ô, Joãozinho. Vou só fixar um comentário para quem entrar depois, apesar do quadro ser bastante objetivo, e aguardar a entrada da Camila, tá bom? Boa noite, pessoal. Só por favor avisem se estão ouvindo bem, se o áudio tá bom. Thaísa, boa noite, Thaísa, tudo bem? Obrigado, Joãozinho, boa noite. Só fixar esse comentário aqui e esperar a entrada da Camila. Bom, pessoal, a gente tem um programa de tentar fazer uma live por mês. É como se fosse um round, que é o nome do nosso curso, né? Do nosso Instagram. O intuito é uma discussão de caso clínico baseado, óbvio, em evidências, mas também com uma coisa bastante prática. E aí hoje a gente tem a honra de ter a Camila Marinho, que já foi minha residente quando eu era interno, staff quando eu era residente, rotina quando eu era substituto, então é uma pessoa bastante especial. Daqui a pouquinho ela entra e aí a gente começa a discussão de um caso real que a gente acompanha num hospital aqui do Rio de Janeiro, tá? Eu imagino que daqui a pouquinho ela esteja aqui com a gente. Boa noite, Badinha acabou de entrar. Só aguardar a Camila. E vou esperar um pouquinho, pelo menos uns 5 minutinhos, para conseguirmos ter um alcance um pouquinho maior e iniciarmos a discussão. Boa noite, Wellington. Tudo bem? Ih, Márcio. Isso aí é outra fera contemporânea da... Tudo que eu falei pra Camila vale pro Márcio. Foram residentes juntos, é uma pessoa incrível. E tomara que contribua. E Luciana aí? Tá com a turma de residentes toda, só falta a Camila agora. Esses três foram residentes enquanto eu era interno lá na FRJ. Dois médicos incríveis e pessoas sensacionais. Só esperando a Camila entrar aqui e chamar pra gente começar a discussão. Ah, vi que a Camila entrou. Camila, deve ter entrado aí uma opção de pedir para participar da live. Aí é só pedir, por favor, que eu autorizo aqui, tá?
Tem um botãozinho assim que você entrou, sobe um pouco, que devem ter entrado algumas pessoas depois. E aí tem um ícone, pedir para participar da live. Aí você pede e autoriza aqui. É só subir um pouquinho a conversa. Achou? Felipe entrou e a gente tá só pessoal bom. Boa noite. Oi, boa noite. Na Beijo. verdade é porque eu tô entrando do computador e aí no computador eu não consegui essa opção de pedir. Você é muito tecnológico, eu nem sei mexer no Instagram do computador. Pois é, mas é que ficava mais confortável. Botei no celular aqui, que eu acho que vai ser no celular mesmo. Ia pegar. Tá me ouvindo bem? Senão eu vou pegar o Tô fone vendo aqui. super bem. Peraí, Não, deixa eu não, tentar estabilizar aqui. Peraí, aqui. Só te Obrigada. avisar, temos Márcio e Luciana. Tem uma turma inteira de residentes aqui. Nossa, que E a responsabilidade. Thaísa, só o pessoal hoje tá Que pedindo responsabilidade. pra ir também. Ai, meu Deus. Peraí. Mas fica tranquilo, são Peraí, deixa eu 20 botar aqui o pessoas. Você já passou fone. round com mais interno Agora e eu não tô residente ouvindo que nada. Calma aí, gente. Eu não tava preparada aqui. Estão me ouvindo bem? estamos. Deixa eu só apresentar a Camila, pessoal. Camila, muitos de vocês já conhecem, mas Camila é médica, gastroenterologista e endoscopista. Fez a residência de gastro na UFRJ. Foi professora substituta lá, rotina de endoscopia da Rede Dor. Faz cápsula endoscópica, tem um grupo e faz agora uma nova empreitada dela em João Pessoa. Acima de tudo, é uma grande mãe, médica excelente. E hoje Obrigada. ela deu a honra para a gente de participar. Na verdade, o intuito é conversar sobre fazer como se fosse um round, só que em vez de ter um monte de gente dessa vez, sermos só nós dois conversando e aí a Camila vai nos ajudar nisso. A gente já fixou o highlight aqui do que é o caso, mas é um caso real que aconteceu no hospital privado aqui do Rio, de uma paciente de 13 anos, previamente sem comorbidade, que reinterna nesse hospital. A internação dela anterior tinha sido em outro hospital privado do Rio. A internação anterior no contexto de uma síndrome anêmica sintomática, ela interna com uma hemoglobina de 6 no outro hospital, com esterilização do tipo melena, uma esterilização importante, assim, aquele cheiro bastante característico, um volume evacuatório bastante alto. Foram 4 evacuações em 24 horas. E aí foi submetido 2 exames endoscópicos que a gente colocou nos highlights. Esses exames foram normais, tanto a endoscopia quanto a ileocolonoscopia. E 15 dias depois, ela foi de alta para investigar, e 15 dias depois ela internou. Não teve muitos. A gente não teve muito mais informação de outros exames nessa circunstância da internação, mas entendemos que como ela estabilizou a hematoxia e não exteriorizou mais nos 4 dias internados e ao longo do preparo de cólon, acabaram a liberando para investigar ambulatorialmente, o que não nos pareceu nenhum tipo de conduta errada.
E aí a primeira dúvida com a Camila é, e aí, nessa reinternação, ela teve dois sangramentos como melena e um sangramento como enterorragia. Da onde é que ela sangra? O que está acontecendo? Bom, vamos lá. Primeiramente, boa noite. Obrigada pelas palavras. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com você, Fernando. Um profissional excelente, formação excelente, é acima de tudo uma pessoa excelente. E agora um pai excelente também. Bom, minha primeira live, meu perfil profissional recente, então estamos estreando por aqui. Mas muito legal esse perfil, esse tipo, né, de discussão de caso clínico, eu adoro. Né? Nós gostamos bastante, tivemos uma formação parecida, né? Uma origem parecida e a gente praticava muito isso, né? Nos nossos rounds lá no fundão, enfim. Saudades, vamos lá. Bom, então é um caso de uma menina, né, jovem, com uma hemorragia digestiva inicialmente alta, né? A primeira manifestação foi melena, né? Da primeira vez, né? E que foi investigada já com exame de endoscopia, de colonoscopia, que sem justificativas, né? Para o sangramento, foi liberado, como você falou. A princípio, estava hemodinamicamente, com proposta de investigar ambulatorialmente. Bom, então aí ela reinterna, dessa vez com novos episódios de melena e também com enterorragia, não é isso? Isso, foram dois episódios de melena de grande Grande volume, monta. segundo a família, né? E aí, chegando mais próximo da ida para o hospital, um episódio com característica de enterorragia. Tá. Isso ao chegar na emergência, né? Bom, então assim, até que nos prove o contrário, né? Na verdade, melena, né? Até que nos prove o contrário, hemorragia digestiva, classicamente, né? Porque a gente vai para uma questão conceitual, né? Se eu estiver falando demais, você vai me interrompendo, hein? Para uma questão conceitual, a princípio, uma hemorragia digestiva alta, né? Para uma questão conceitual mais antiga, né? Que a gente separava entre alta e baixa. Botaria um corte aí até 2007, né? Que a gente classificava assim, hemorragia digestiva alta, aquela acima do ângulo de Treitz, hemorragia digestiva baixa, abaixo do ângulo de Treitz, o ângulo do adeno jejunal, né? E aí, depois disso, a gente teve algumas mudanças em 2007, que a gente passou a classificar em hemorragia digestiva alta, média e baixa. Né? Por quê? Exatamente por conta da questão do intestino delgado. A hemorragia digestiva alta, tradicionalmente, é aquela que se exterioriza como hematêmese, né? Mas a gente pode ter outras, hematêmese e melena, né? Mas a gente pode ter outras apresentações. A gente sabe que uma porcentagem menor dos casos de hemorragia digestiva alta pode se exteriorizar como enterorragia, por exemplo, se o paciente tem um trânsito, né, intestinal acelerado. Então, nesse caso dessa paciente, a gente pode dizer que, até que nos prove o contrário, sim, seria uma hemorragia digestiva alta, né? Que ela teve como melena e provavelmente por ter um trânsito mais acelerado, poderia se exteriorizar como enterorragia também. Só que a partir do momento que ela investigou, né, e ela fez uma endoscopia e uma colonoscopia negativas para a etiologia do sangramento, a gente vai classificar ela, na verdade, agora como um sangramento, né, gastrointestinal obscuro, né? Porque a gente já descartou algumas coisas. A gente descartou sangramentos acima da papila do adenal e a gente descartou os sangramentos do ilho terminal, se foi uma ilho-colonoscopia que ela fez, né? Para baixo. E aí a gente ficou com um lapso, né, ali um grande gap a ser investigado, né, que é o intestino delgado. Então, essa paciente, com o primeiro episódio que ela teve, ela seria uma paciente para investigar o intestino delgado, pensando que ela tem uma hemorragia obscura, né, e nesse caso, uma hemorragia obscura visível, né, porque ela exteriorizou. Essa divisão lá em 2007, né, dividiu conceitualmente, passou a ser sangramento de trato gastrointestinal alto, né, hemorragia digestiva alta, intestino médio, que seria entre a papila duodenal e a válvula ileocecal, e baixo, que seria a partir do septo, né, posterior à válvula ileocecal, até o reto, né? Isso. E aí é uma paciente jovem, né, 13 anos, sem nenhuma comorbidade, nenhum uso de
medicação. Sem estabilidade, esse exame não foi... Eu trouxe o caso, na verdade, para discussão, mas não foi um exame tão recente assim, o que cronologicamente talvez faça um pouco de diferença por questões de exames que a gente vai conversar, do que era liberado por seguradores de saúde, o que não era à época, né? Esse exame foi no meio da Verdade. pandemia, assim, uma menina, a gente contextualizando até para o pessoal poder entender, isso foi no fim da primeira onda, porque foi junho de 2020, num momento que as coisas ainda estavam de liberação diferentes do que são talvez hoje, né? E aí ela interna num hospital e aquela coisa de, poxa, menina jovem, familiar, pouco acompanhante, pandemia naquela fase ainda inicial, não tinha vacina, não tinha nada. As coisas mudaram um pouco, apesar de todas as preocupações ainda, mudaram um pouco de perfil a partir do momento que a gente tem a vacina, e isso é num contexto cronológico que é importante também falar, né? Porque senão a gente, poxa, Muito. mas hoje seria muito mais... Não Diferente. era, as coisas não eram exatamente assim. Com valorizações e desvalorizações também à época de moeda, porque isso era uma outra coisa que pesava bastante. E aí agora eu vou deixar a Camila comentar como é que seria a estratégia de investigação de um sangramento, que a gente está entendendo que provavelmente ela fez exames com bons profissionais. É um sangramento de intestino médio numa paciente jovem, sem comorbidades e sem história familiar para nenhum outro tipo de doença. Certo. Esses fatores que o Fernando falou são assim, importantíssimos, porque muita coisa mudou nesse ano de 2021, né? A gente teve algumas mudanças aí, né, no rol da ANS, que incorporou algumas coisas, dentre elas a cápsula endoscópica para investigação de hemorragia do trato gastrointestinal obscura. Então, isso faz total diferença, né? Bom, então, como ele falou, na verdade, essa paciente já tinha feito um exame de endoscopia e um exame de colonoscopia, trazendo uma questão polêmica, né? A questão de que se valeria a pena repetir esses exames, que eu acho que é isso que você quis falar, né? Tocar no assunto, de fazer uma nova endoscopia e uma nova colonoscopia. Bom, isso não é mais obrigatoriedade, né? Não há mais essa obrigatoriedade, não existe essa indicação de second look, de rotina, né? Para o paciente em investigação de hemorragia do intestino médio, suspeita de hemorragia do intestino médio, porque isso não se mostrou ser, não tem um custo-benefício, né? Então, você repetir uma nova endoscopia, uma nova colonoscopia, pensando que seria, né, a causa do sangramento estaria, ou seria, na verdade, sangramentos altos ou baixos, né, e que que estariam se exteriorizando como hemorragia do intestino médio, na verdade, isso não é custo eficaz. Então, a gente pode, claro que assim, isso vai variar de caso a caso. Se você, por exemplo, teve um exame que não foi realizado no local confiável, né? O que você olhou o laudo, você não achou que ficou bem descrito, ou, enfim, tinha resíduos no estômago, você não garantiu que a mucosa foi adequadamente visualizada, né? Então, aí, caso a caso, você pode pesar, ponderar, né, de se valeria a pena repetir. Enfim, mas considerando que essa paciente fez num lugar confiável, um exame tecnicamente bem realizado, né, e que não teria evidências, né, da etiologia, ela seria uma paciente candidata a gente já investigar, então, direto no intestino médio. E aí o exame de primeira linha é a cápsula endoscópica, né, é a enteroscopia por cápsula, né, que são sinônimos. E aí a questão que o Fernando falou que mudou tudo é porque a cápsula entrou como um dos exames, né? Entrou para o rol da ANS, né? Da Agência Nacional de Saúde Suplementar, esse ano de 2021, no início do ano. Então, os planos têm a obrigatoriedade de cobrir a cápsula, que até então era um exame que só era feito particular e um exame, assim, muito oneroso, não era todo mundo que tem condição de fazer o exame, porque a dúvida que as pessoas, né, que os pacientes sempre perguntam é, doutora, como é que faz com a cápsula, né? A cápsula endoscópica, o que acontece? A cápsula, ela é de uso único. Então, a cápsula é usada uma cápsula endoscópica por paciente. Ela não é recuperada, ela é eliminada nas fezes e pronto. Então, só a cápsula, né, por si só, né, o comprimidinho, né, digamos assim, ele já é muito caro, né? Então, a gente compra isso em dólar. E aí, como o Fernando falou, tiveram todas essas oscilações, então o preço da cápsula disparou.
É um exame oneroso, né? Então, e não é assim amplamente disponível, né? Então, às vezes a gente acaba adaptando a investigação para a nossa realidade, né? Quando não é uma coisa disponível. Mas, sem dúvida nenhuma, essa paciente, nesse momento, né, atual, com essa história de uma provável hemorragia de intestino médio, né, a ser investigada, né, um sangramento gastrointestinal obscuro, né, que porque já fez endoscopia, já fez colonoscopia, não achou a causa, ela teria, sem dúvida nenhuma, indicação nesse momento de fazer uma cápsula endoscópica. E algumas coisas de dúvidas em relação à cápsula, assim, hoje está se tornando mais acessível, né, por essa questão de estar sendo contemplada pelos seguradores de saúde. Mas o exame, ele é como? Precisa fazer um preparo que nem a colonoscopia? Não precisa? Existe alguma necessidade de exame de imagem? Tem que fazer uma tomografia em todo mundo antes de fazer cápsula ou uma ressonância? Enfim, como é que isso funciona na realidade de vocês que fazem a cápsula? Talvez não tenha uma resposta única para tudo que eu estou É, perguntando, mas é só para poder, enfim, trazer a informação aqui. a discussão e a informação, Então, a cápsula é um exame simples de ser realizado, né? Um exame que pode ser realizado ambulatorial, se o paciente for um paciente ambulatorial, né? Fazendo essa investigação ambulatorial, e também pode ser realizado no paciente em contexto hospitalar. Ela é um exame que não precisa de sedação, o paciente ele deglute a cápsula, né, na maioria dos casos, né? A não ser que o paciente tenha alguma dificuldade, alguma disfagia, enfim, alguma restrição para isso, e aí ela pode ser colocada por endoscopia, né? Existe até um device específico que a gente faz essa colocação da cápsula por endoscopia. Mas, a princípio, na maioria esmagadora dos casos, ela é deglutida pelo paciente lá, sentado, a gente ativa ela, tem um software específico, o paciente vai deglutir essa cápsula e ele fica com um gravador, que é por onde essa cápsula, dentro dela, tem um mecanismo de capturar, de bater muitas fotos, né? Bate de 2 a 6 fotos por segundo, então vai gerar um banco de imagens enorme, né? 70 mil fotos, 60 mil fotos, né? Porque ela vai percorrer todo o trato gastrointestinal e vai batendo essas fotos, e essas fotos são enviadas para um recorder que fica ali no paciente, né? E aí depois a gente baixa todas essas imagens, né? Então, dessa forma que o exame é feito, né? O que mais que você perguntou de dúvidas sobre o exame? Do Se precisa preparo. fazer um exame de imagem antes E se e precisa se preparo, precisa ter né? preparo. Tá, então, o preparo, então, há um pouco de controvérsias, né, como várias coisas na medicina, mas assim, o preparo basicamente é o jejum, né, então no dia anterior, geralmente o exame vai ser feito pela manhã, então você faz uma refeição até um pouco, mais ou menos na hora do almoço, uma refeição leve, que vai ser a última refeição, e depois um jejum, aí um jejum de 8 a 12 horas prévio ao exame, e há controvérsia se usaria algum tipo de laxante, né? Então, algumas correntes falam que sim, outras falam que não, né? E o que mais de preparo é a simeticona para poder diminuir bolhas, né? Mas assim, é muito simples, um exame fácil, é um preparo fácil, né? Diferente da colonoscopia, que é um preparo muito mais exaustivo, né? Assim, espoliante. Em Seria relação como às... engolir um comprimido com uma GoPro dentro, né? E aí ela vai jogando Adorei a definição. imagem para um softwarezinho que fica preso junto com o paciente, não é? Mais ou menos isso. Tipo, é um gravador mesmo, né? E aí ele armazena ali, depois a gente pega esse gravador e baixa para a workstation, para o computador, e aí joga no software e isso vai virar, essas imagens todas capturadas acabam virando um vídeo, né? Porque a gente vai vendo um pouco mais acelerado, né? Dessa Tipo forma. um desenho animado, né? Vão Tipo um pegando desenho várias animado. Isso imagens e aí. faz um filme. É interessante porque é complexo, né? Porque, como você falou, é um tempo muito longo de ser Exatamente. jogado, né? Isso mesmo. Então, e normalmente vocês que fazem o método, né? Como é um exame que demanda muita atenção, né?
vocês acabam não vendo sozinhos, não é isso? Um recebe. Geralmente, assim, o ideal é você ter duas pessoas que vejam, né? Então, um vê e você tem um revisor, né? Porque, assim, exatamente isso. Ele gera... A cápsula, você vê, ela tem uma bateria aí de 14 horas, 12 a 14 horas. Então, tem exames que dura isso tudo realmente, né? E aí, assim, a gente vai vendo acelerado, né? Mas, assim, é um exame que você tem que ter muita atenção, porque você imagina, se passar uma lesãozinha vascular, você deu uma piscada, uma cochilada, você pode perder uma lesãozinha vascular, né? Se você viu mais acelerado, você não tem tanta experiência, você pode perder. Então, sempre tem que ter aquele revisor, né? E aí você confronta as informações com o colega, né? Então, isso aumenta, né, a qualidade daquele exame, né? A outra pergunta que você tinha feito é em relação a exame de imagem previamente, né? Não tem essa obrigatoriedade, né? Vai depender, obviamente, da clínica e da história do paciente. Se é um paciente que tem uma clínica que te sugere algo para estenose, para obstrução, a cápsula não vai ser um exame que vai tá indicado, né, de cara, né? Aí, nesses casos, você pode fazer uma cápsula de patência, né? Que é uma cápsula falsa, digamos assim, né? Que é um material de celulose e que ela não tem a câmera de verdade, que é só para poder ver se tem a patência daquele trato gastrointestinal para poder passar, né? Se a cápsula não vai ficar ali retida, mas que na prática não é tão usado, acaba que na prática a gente acaba fazendo mais exame de imagem mesmo. Você pode fazer uma entero, né, tomografia, uma enterorressonância, para poder ver se esse paciente tem alguma coisa ali para estenose, né? Se você tem essa suspeição, se o paciente, por exemplo, tem uma história de doença inflamatória intestinal, uma doença de Crohn estenosante, né? E aí seria só nos casos de suspeição, Nos né? casos de suspeição. Nos casos de E suspeição. isso também, essa cápsula de patência, a diferença é que uma tem a bateria, que seria talvez o grande problema se ficasse retida, e a outra, efetivamente, não, né? Não tem. É celulose, ela vai ser desintegrada depois de algum tempo, né? Então, só para a questão de definição também, né? A gente fala que cápsula retida é aquela cápsula que fica por mais de 14 dias, né? Depois de 14 dias ela não foi eliminada. A gente fala que é cápsula retida. Então, assim, a cápsula ela é eliminada nas fezes. Então, essa é a grande dúvida dos pacientes. Doutor, o que E acontece com a normalmente cápsula? não vê, né? Sai Não e vê. vê, ela vai Ou embora. pode ver, né? Alguns pacientes Ui, têm que ver, mas a maioria não vê. E aí a grande e coisa é essa, a gente tem que ver que a cápsula chegou no cólon, né? Porque se chegou no cólon, ela dificilmente ela não vai sair, né? Então, assim, você tem que garantir que ela chegou no cólon. O grande problema é se a cápsula não chega no cólon. Se aí ela não chegou no cólon, né? Tipo, acabou, ficou muito tempo, um trânsito muito lento, às vezes ela ficou lá muitas horas no estômago, né? E aí não deu tempo, acabou a bateria dela antes de chegar lá no intestino, né? Lá no cólon. Então você não tem como garantir que aquela cápsula saiu. Você tem que perguntar para o paciente se ele viu nas fezes, né? Saber se o paciente está assintomático. Ele viu nas fezes, ótimo, saiu. Só que infelizmente o exame não foi completo, enfim, às vezes não foi satisfatório porque não conseguiu chegar, ver tudo que tinha que ver. Mas saiu nas fezes, ele viu e ufa, não ficou retida, né? E aí, se ele não viu, você tem que ver se ele está assintomático, e aí você pode aguardar uma semana, e aí, se ele falar que não viu, radiografar o paciente, para ver se a cápsula está ali. E a radiografia mesmo, né? Não precisa ser um exame com maior radiação, uma Não, radiografia não de abdômen. precisa. Porque é só para a gente ver se a cápsula está ali ou se ela foi eliminada e simplesmente ele não viu, né? Se deu um azar, porque assim, 95% dos exames ela percorre, né? Todo o trato que deveria, né? Até chegando até o cólon, né? Até o seco, pelo menos. E, Camila, por que na verdade faz a enteroscopia por cápsula? Eu estava vendo, parece que tem uma outra enteroscopia, que assim, diferentemente da cápsula, hoje ainda não está contemplada, até para falar e dar todas as informações possíveis, mas por que a gente faria a cápsula, mesmo que ambas fossem contempladas, talvez fosse melhor fazer a cápsula antes, não é isso? Isso mesmo. A outra enteroscopia que você está falando é a enteroscopia assistida, né, por acessório, né, por algum device, né, enteroscopia por balão, né, por duplo balão, por monobalão, por espiral,
que é um exame que hoje em dia a gente reserva basicamente para terapêutica, né? Então, é um exame endoscópico, né, com um aparelho similar ao aparelho de endoscopia, só que um aparelho mais longo e, né, com os mecanismos de balão para poder permitir que o aparelho alcance o intestino delgado, porque, diferentemente do que muitos pensam, não é fácil, né, acessar o intestino delgado. Ele é enorme, né, o endoscopista sabe muito bem, mas, enfim, o não endoscopista acha, por que não faz um aparelho enorme e que chega até o intestino delgado? Não é fácil assim. Ele vai fazendo aqueles mecanismos de alça, que o endoscopista sabe muito bem, e ele vai se dobrando todo, né, e não vai alcançar o que a gente quer. Então, enfim, a enteroscopia assistida, né, por acessórios, por devices, que é a enteroscopia de monobalão, de duplo balão, é reservada para casos terapêuticos, porque é um exame invasivo, então é um exame feito com sedação, né, intra-hospitalar, em centro cirúrgico, né? Então, assim, não faz sentido você partir para um exame muito mais invasivo, né? Do que você ter um exame menos invasivo, que vai te dar um conhecimento, um reconhecimento de território, digamos assim, né? Muito melhor. Ele vai te dar mais dados, você vai entrar numa enteroscopia convencional armado, sabendo em que parte, mais ou menos, porque o delgado é enorme. Você pode ter mais de 7 metros de delgado, né? Então, você precisa saber em que mais ou menos em que parte do delgado está, até para na enteroscopia convencional, na enteroscopia assistida, você saber se você entra por via anterógrada, né, pela boca, ou se você entra por via retrógrada, né, entrando via retal, né, via anal. E faz uma diferença tamanha, porque é um exame prolongado, é um exame tecnicamente difícil, né, que usa sedação, insuflação, com mais risco de complicação. Então, a enteroscopia convencional, você pode perfurar, você pode sangrar, você pode mais raramente fazer pancreatite, enfim. Então, é um exame com muito mais risco. A cápsula é um exame muito seguro, assim. Existe complicação? Existe. A gente acabou de falar agora que a cápsula pode ficar retida, né? Mas, assim, na maioria... Assim, primeiro que já a retenção de cápsula é uma porcentagem muito pequena, de uma totalidade 1,4%. São as taxas estimadas de retenção de cápsula. Então, isso aumenta, obviamente, se você tem um paciente no contexto de doença inflamatória intestinal, de doença de Crohn, né, vai aumentar um pouco, mas, enfim, é muito baixo, né? Aspiração, que é outra potencial complicação, é 0,01%. Então, assim, da pessoa, na hora de deglutir a cápsula, na verdade, acabar aspirando e a cápsula ir parar, né, na via respiratória. Mas, assim, é quase... né, insignificante, né, a taxa, o risco. É uma cápsula grande, assim, é grande para aspirar, é grande, é pequeno no sentido de que, tipo, é algo que é passível de ser deglutido, né, a gente fala que o diâmetro está ali um pouco, em torno de 1 centímetro, né, e a extensão ali um pouco mais de 2 centímetros, 2 e poucos centímetros, então é tipo uma vitamina daquelas... né, maiores. Uma drágia, né? Isso aí. Uma drágia daquelas grandes, maiores, né? Isso. De comprimidos maiores, mas cápsula porque, enfim, tem um envoltório. Isso mesmo. A bateria dentro. Dentro tem a bateria, a fonte de luz e a câmerazinha, né, para capturar. E essa paciente, enfim, seguindo o algoritmo, ela acabou indo para uma cápsula endoscópica. E aí, nessa cápsula endoscópica, a colega que fez o exame entendeu que provavelmente ela teria um sangramento, porque foi onde ela viu coágulo e um aspecto de um sangramento um pouco mais recente entre a terceira e a quarta porções duodenais. Isso, pelo que a colega falou, assim, você que faz o método vai saber talvez falar melhor do que eu, mas não é tão fácil assim, né? Porque às vezes a audiência acha que, não, é muito fácil, a gente sabe exatamente onde está. E talvez não seja exatamente assim, né? Como é que é? Não é, exatamente. Você consegue, alguns marcos anatômicos, você consegue se guiar, né? Se basear naquilo para você ter uma noção. Então, assim, você vê... quando a cápsula, então, como eu falei, ela é deglutível. Então, você consegue ver ela na boca, ver os dentes, ver ela passando no esôfago, né? Você vai fazendo os marcos anatômicos, inclusive. Marca lá onde é que está a junção esôfago-gástrica, onde é que está o estômago, né?
Quando ela entra no duodeno, aí a gente marca que é a primeira imagem, né, duodenal, você marca. E aí o próximo marco anatômico, depois da primeira imagem duodenal, já é a válvula ileocecal. Então, esse meio do caminho, né, do duodeno, o que você pode se basear? No duodeno, depois você pode ver a papila duodenal, para você se guiar ali da segunda porção, né? Mas, por exemplo, onde é que é a transição do jejum para o ilho? Não dá, amigo. Não dá para você falar assim, olha, agora aqui é jejum, aqui é ilho. Não, não, não dá. Você estima, né? Você pode pegar o tempo que percorreu ali e fazer uma divisão ali, dividir em tercios. Às vezes a gente fala primeiro tercio, segundo tercio, terceiro tercio, para você estimar. Então, assim, quando tá pertinho da válvula, né? Você pode falar, eu sei que é ilho, né? Que é ilho distal, que é ilho terminal, né? Quando tá logo um pouco depois do duodeno, tá aquelas as preguinhas clássicas, né? Você fala, isso aqui é jejuno, pô, o duodeno passou há pouco tempo, isso aqui é jejuno proximal. Mas ali no meio é muito difícil de você estimar, entendeu? Então, por isso que não é uma coisa exata, né? Então, tipo, alguns marcos anatômicos podem te direcionar, mas assim, exato não é. Mas, por exemplo, é importante para você definir a via, né? Então, assim, se é uma coisa que está ali no jejum no proximal, se é uma paciente que vai ser candidata à enteroscopia terapêutica, né? Você sabe que se está ali no jejum no proximal, que ela vai fazer uma enteroscopia por via anterógrada, né? E isso já é um grande avanço, porque às vezes, se você não tem essa noção, né? Suponhamos que está lá no ilho terminal, né? No ilho distal. Aí você entrou por via anterógrada. Às vezes você nem não vai conseguir chegar lá. Você vai ter que, depois de fazer a anterógrada, você vai ter que complementar com a enteroscopia retrógrada. Então, assim, um exame super prolongado, né? Sedação, então, assim, extremamente invasivo. Então, assim, a cápsula, fundamental ela já ter te dado informações prévias, né? Até para você fazer a terapêutica direcionada. É porque a enteroscopia com o device, né, assistida, ela, diferentemente da cápsula, no habitual da cápsula, ela, na maior parte das vezes, não consegue contemplar o intestino delgado todo, né? A Perfeito. cápsula consegue topografar para a gente melhor, assim, aonde está, e aí a cápsula não é terapêutica, na maior Senão ela parte das seria quase que vezes. perfeita, né? Ninguém é perfeito. Exatamente, não dá para ter tudo, né? Não existe almoço grátis. Mas ela, assim, é bastante segura, tem uma possibilidade de execução até em nível ambulatorial, que talvez tenha sido o que tenham interpretado para essa paciente, num contexto de pandemia, de tudo isso. E aí, eventualmente, talvez até no contexto de, poxa, valor à época, as coisas não estavam fáceis, ela estava aparentando estar melhor até a reinternação. A coisa foi se postergando, é uma menina muito jovem, né, o que chama bastante atenção. E aí até nisso, assim, uma menina jovem, tem alguma outra coisa que para essa faixa etária e hemorragia digestiva, é, algum outro exame que talvez fosse interessante e que infelizmente não é um exame, pelo menos aqui no Rio de Janeiro capital. Então, assim, estou falando de um local que é um grande centro também, né? Tão disponível assim, a gente consegue fazer, mas não conseguimos fazer o método em todos, até as unidades hospitalares aqui do Rio de Janeiro, né? Uhum. O que você talvez pensaria também para essa paciente, além da cápsula, ou se a cápsula já determina, enfim, como é que você veria isso? Tá. Eu queria fazer só antes um adendo, que eu acho que é importante a gente falar, a questão do momento da cápsula de ser feito, né? O paciente que tem suspeita de hemorragia, né, do intestino médio, né, uma hemorragia média, né, do intestinal, a ser investigada, visível, né, que é um sangramento obscuro, visível, em que momento fazer a cápsula, né? A gente sabe que aumenta a acurácia do exame quanto mais próximo do evento do sangramento, né? E a gente sabe que isso tem um marco temporal, que a gente fala, que os estudos mostram que é 14 dias. Então, até 14 dias, esse rendimento aumenta bastante, né? Depois de 14 dias, isso vai diminuindo muito, tá? Então, assim, quanto antes fizer, é mais chance da gente achar a causa desse sangramento, tá? Assim, uma menina jovem, né, com esse sangramento.
Assim, eu sei que você está querendo perguntar e falar sobre divertículo de Meckel, né? É, mas, assim, claro que tem que estar ali nas nossas hipóteses diagnósticas, né? Porque é uma menina muito jovem, né? Com uma hemorragia muito aguda. A cápsula pode, de fato, não ver, né? Porque é um divertículo, é uma coisa única, né? É pequeno, então o divertículo de Meckel, para quem não sabe, é uma má formação embriológica, né? A pessoa nasce com isso, na maioria das vezes é assintomático. Assim, a prevalência disso é tipo 2% da população, né? E numa minoria, né, dos casos, ele pode complicar e o sangramento é uma dessas complicações, né? Porque às vezes ele é revestido por mucosa ectópica, né? Mucosa, por exemplo, gástrica, né? E aí pode sangrar, pode erodir, pode sangrar e sangramento vultuoso. E a investigação disso é realmente, de fato, com um exame que não é, assim, amplamente disponível, pelo contrário, é muito pouco disponível, né? Que é a cintilografia com um radioisótopo específico, né? Que é o tecnécio 99. Mas, assim, como não é uma coisa disponível, né? E a gente teria que tentar investigar com outros, em tendo essa suspeição, né? Com outros métodos, né? E no caso, assim, essa paciente, de qualquer forma, para mim, a cápsula está super indicada, né? Aí, se a cápsula fosse negativa, né? Então, uma cápsula negativa que não mostrou, né? Evidência do sangramento, aí a gente seguiria outras investigações, entendeu? Mas, assim, entraria dentre as minhas hipóteses diagnósticas, entra divertículo de Meckel. Né? O divertículo de Meckel entra porque é uma paciente jovem, com uma hemorragia aguda, que vinha assintomática, né? Então, assim, quando a gente pensa numa menina jovem com hemorragia digestiva, a gente tem que pensar doenças inflamatórias, lesões vasculares, divertículo de Meckel, pólipo, úlceras, né? A gente vai colocando, listando tudo, né? Mas, assim, a cápsula continuaria indicada. E se a cápsula não visualizasse, né, não mostrasse a etiologia para a gente iria para outras investigações, né? Estou falando especificamente nessa paciente, uma paciente estável hemodinamicamente, né? E a faixa, na verdade, assim, talvez se essa paciente, se fosse o mesmo caso num paciente É, de 40 anos, uhum, a gente sim, não falaria disso, não, nem né? falaria Talvez disso. nem pensaria em Meckel, né? Ficaria, tipo, Só, lá embaixo, porque medicina não é aquela sempre coisa nem de nunca, né? Mas é, primeiro probabilidade. apresentações comuns de doenças comuns, depois apresentações incomuns de doenças comuns, Isso aí. apresentações comuns de doenças raras e por Já último, diria o nosso antigo chefe, doutor Amero Fogaça. exatamente. Então, essa paciente acabou fazendo a cápsula, e aí a colega que laudou o exame, ela teve a impressão de ter visto um sangramento naquela topografia que eu falei, entre a terceira e a quarta porção do anerais. Ela estava num hospital que, apesar de ser um grande hospital privado aqui do Rio, não dispunha naquele momento, isso era uma sexta-feira à noite, de uma enteroscopia, tá? Uma enteroscopia com device, na verdade, né? E aí a alternativa foi tentar fazer uma enteroscopia empurrada, uma push Uma puxa enteroscopia, enteroscopia. né? Que na verdade é fazer uma endoscopia digestiva alta com um colonoscópio, que é isso que a Camila comentou de ter Tirando o glamour Mas, total, pessoal, né? assim, Só é lembrando o que o colonoscópio. colonoscópio Depois de é passar por isso todos os aí, isso processos de aí. desinfecção da Infecção. Anvisa, o aparelho não é autoclavado, como eu já vi gente achando. Não é, pô, até porque derreteria, é um plástico ali. Mas, na verdade, ele tem processo de desinfecção inicial, depois processo de desinfecção de alta performance ou desinfecção avançada, com produtos específicos para essa desinfecção. E aí, a partir do momento que o aparelho está assim, a gente tem a possibilidade de, quando tem essa interpretação que está talvez até o jejum no proximal, a gente pode tentar, eventualmente, apesar de nem sempre conseguir, porque
o intestino não é reto, né? E a partir do momento que, é o que a Camila comentou anteriormente, no início da live até, essa coisa da alça é um acotovelamento do aparelho que, assim, se ele é flexível e a cotovela para um lado, por mais que você empurre, ele vai continuar acotovelando, ele não vai para frente. E talvez essa seja a grande diferença. Se alguém já viu um desenho desses atlas de anatomia, o intestino delgado ele é quase um espiral, assim, ele é todo... São 7 metros que cabem no nosso abdômen, né? E a gente não tem 7 metros de abdômen, então não é uma coisa reta e não é totalmente sustentado ali. Então, essa é a grande dificuldade que a Camila comentou do método, não dá para percorrer reto. A gente acaba tentando retificar ao máximo o aparelho, mas nem sempre é fácil. E Exatamente. aí, nesse contexto de pandemia, emergência, família ansiosa, paciente de 13 anos sangrando numa sexta-feira à noite, Tipo, ela Lady foi Murphy para... total, né? Não, não podia ser uma segunda de É, manhã, né? Não podia. Vocês estão não, no ela foi para sobreaviso. uma puxa-enteroscopia, e aí, enfim, acabou o exame sendo feito pela doutora Cristina, que é uma das médicas da rotina da equipe de endoscopia que eu faço parte aqui no Rio, e eu também no exame, e o exame acabou evidenciando, aparentemente, na terceira porção do adenal, um coágulo, e quando a gente lavou, tirou ali, jogou água mesmo, na verdade, né, para lavar, parecia ter um vaso pulsando e erodido em cima. O que, quando a gente viu, talvez tenha feito um pouco de sentido do porquê que ela sangrou naquela monta, né? Porque, como a Camila comentou, o que falaria a favor? Doença inflamatória intestinal, mas ela não tinha nenhum outro comemorativo, né? E era uma hemorragia bastante expressiva. E aí, divertículo de Meckel, sempre tem que pensar nessa faixa etária, e lesões vasculares, né? E lesão vascular que normalmente sangra bastante é diferente do que passou uma angiectasia, que para quem não sabe é uma alteração muito mais do aparato vascular venoso e não arterial. Então, quando sangra, sangra num volume, numa pressão menor do que uma arterial. E essa paciente, a impressão é que ela tinha, a gente não disponibilizou, até por questões de imagens da plataforma, para não botar coágulo, tudo, a imagem do exame, tá? Mas a impressão era, a Camila viu, né, de uma lesão vascular de etiologia arterial, provavelmente, com uma erosão em cima. Então, parecia muito ter sangrado dali, né? E aí, uma lesão que não vou falar de classificação, porque aí aqui é muito mais Muito clínico, mas específico, que né? tem uma característica vascular que é um nome comum e que às vezes as pessoas acham que não pode, porque como ela é mais comum numa outra localização do trato gastrointestinal, acham que não pode acontecer, não pode ter enterorragia dessa forma e tudo, mas não, assim, aconteceu numa paciente super jovem. Então, é uma alteração vascular arterial, basicamente, que chama de Elafoire, que é o nome técnico dessa alteração, e caracteristicamente no nosso exame, depois de ela lá, parecia que ela tinha uma discreta quebra da mucosa em cima, que é uma erosão, uma quebra não tão profunda assim. É como se fosse, pessoal, uma afta, que é uma coisa que não é tão profunda, mas que fez um vaso que pulsa de forma arterial sangrar numa grande monta e talvez tenha justificado ela ter primeiro uma exteriorização como uma hemorragia digestiva alta característica, já que estaria acima do ângulo de Treitz, e depois, talvez pelo sangue ser muito catártico, pelo volume de sangramento, tudo isso, ela exteriorizou como que seria interpretado numa manifestação clínica de uma hemorragia digestiva baixa, que foi a enterorragia. E aí, Camila, como é que, assim, não é raro, quer dizer, não é raro, né? Não é comum ter um Elafoire no duodeno distal de uma paciente jovem, mas apesar disso, também não é tão absurdo assim para quem faz o método ver de ela fora do local
local mais comum. E aí, qual o Não. local mais comum e como é que é isso? Só para o pessoal. É como você falou mesmo, né? O local mais comum de Lafoix, né? Que é uma lesão vascular, né? Um componente arterial, né? Então, uma arteríolazinha ali bem superficial que erodiu. É a famosa azarada, ela, né? Porque é uma menina jovem, já foi ter um de Lafoix, já tem um de Lafoix, já tem azar, coitada da garota. E aí, jovem, né? Enfim, e o mais comum é acontecer no estômago, né? Geralmente na pequena curvatura gástrica. Mas pode ocorrer fora do estômago, duodeno, é o segundo lugar, né? Mas pode ocorrer no cólon, no delgado, de uma forma geral, né? Então é isso. O azar dela já tem um de Lafoix, que já não é uma coisa tão comum, aí 2%, né, das hemorragias do trato digestivo, né? O de Lafoix entraria em uma conta disso, de 1 a 2%. E aí ela já teve um que não é a localização típica, né? E aí a grande questão é que é um sangramento, não tem aquela brincadeira, o que é um pontinho amarelo no canto da sala? Esse para o endoscopista é o que é um pontinho, né, com sangramento vermelho, em jato, vultuoso, né, no estômago ou outra região do trato digestivo, é um de Lafoix. Então, assim, é uma coisa pequenininha, mas que tem uma repercussão grande, né? Então pode dar uns sangramentos até com instabilidade, né? E daí a importância de reconhecer a lesão, porque às vezes você não vê, né? Você só vê aquele sangue, 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 como a lesão é pequena, né, em tamanho, ela é grande em estrago, mas ela é pequena em tamanho. Esse às vezes né, a grande questão, o grande desespero é esse, porque você vê sangue, 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 você tem que procurar de onde está vindo esse sangue, né? Então às vezes é difícil de você localizar, né, que é dali e fazer o tratamento correto, né? Que você vai falar aí o desfecho aí Então, e brilhante. o tratamento correto nesses casos, mas aí é uma coisa um pouco mais até para o endoscopista do que para o clínico, mas só para citar, porque aí Uhum. conhecimento, em algum momento vocês podem ver esse caso, então, tecnicamente, talvez fosse melhor fazer uma terapêutica mecânica do ponto de vista endoscópico, né? A gente tem terapias duplas, normalmente, para hemorragias digestivas não varicosas, então seria térmica, mecânica ou química com injeção de substância, que normalmente é a injeção de adrenalina para fazer uma vasoconstrição naquele local. E aí, nesse caso, que é uma arteríola, um sangramento arterial, como o volume de sangramento é maior normalmente, o ideal talvez fosse fazer algo mecânico associado a algo químico ou um pouco menos algo térmico. Algo térmico ficaria talvez melhor para a parte venosa, né? E aí foi o que acabou acontecendo. Ela fez terapêutica endoscópica dupla, aplicou 3 hemoclipes ali, e injetou um pouquinho de adrenalina bastante diluído e fez uma melena residual desesperadora Que é 16 horas importante, inclusive, depois. avisar, né? Porque a enfermagem Assim, vai ficar mas desesperada. desesperadora de receber foto e tal, o leito, né, porque ela estava numa umidade fechada, o chão do leito sujo. Tudo. Então, imagina a família. É Porque, o assim, desespero, acaba né? que você olha, não teve repercussão hemodinâmica, não teve repercussão hematimétrica, rever esse hemograma aí daqui a 6 horas, então faz 2 vezes por dia e observa, porque senão acaba tendo que rever laudo de cápsula, entrar de novo num trator. Mas aí, por sorte, foi o que a gente chama de melena residual. O que, que é isso? São 9 metros. Talvez não tenha saído tudo, né? E aí acabou, quando saiu, como ela ficou um período aí de 14 horas sem evacuar, saindo um volume muito grande, que ela provavelmente tinha sangrado antes da nossa terapêutica. E aí, por sorte, ela acabou ficando bem, não sangrou mais, não teve recidiva de sangramento, foi acompanhada ambulatorialmente por um médico conhecido e próximo e não teve novos episódios. E é isso desse caso. Queria agradecer muito a Camila, Eu ajudou que demais. agradeço. A Camila é Eu que ótima, agradeço. enriqueceu muito a discussão. A live vai ficar salva no nosso IGTV. Eu vou salvar ela Ah, agora. legal.
Obrigado a todos que participaram. Então, quem não participou, posteriormente vai poder observar a live. E é isso. Muitíssimo obrigado, pessoal. Obrigado, Camila. Obrigada, Fernando. Foi um prazer. Sucesso aí, Round Médio Boa noite. bombando. Boa Beijos, noite. pessoal. Obrigado. Obrigada. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.